Desembargador Ademir Carvalho Benedito, é uma honra estar aqui dividindo a mesa com Vossa Excelência para tratar desse assunto, em nome de quem eu cumprimento os demais desembargadores aqui presentes, juízes, meus colegas advogados, minhas senhoras, meus senhores. Falar desta lei 12.619, eu venho falando dela desde que ela foi promulgada, já em vários pontos do Brasil, né? Discutindo o seu conteúdo, mas procurando, em cada lugar onde eu vou, falar um pouco da história dessa lei. Porque eu já fui legislador, já fui deputado, já nessa condição sei como é fazer a lei dentro de uma casa legislativa, não é? E essa lei não nasceu numa casa legislativa. Essa lei nasceu fora. Então é importante conhecer a história dessa lei para saber como ela foi feita. Por isso, geralmente, quando eu faço as minhas apresentações, eu começo fazendo um histórico. Primeiro, para dizer que a questão do tempo de direção do motorista e da jornada de trabalho do motorista, para muita gente parece uma coisa nova, que a lei surgiu agora e parece que surgiu agora, mas o setor vem discutindo essa questão desde 1996, que já existia um projeto de lei no Congresso Nacional, 2.660. Quem me apresentou esse projeto de lei foi o Fernando Henrique Cardoso, de iniciativa do Executivo, na época, regulamentando somente o tempo de direção do motorista. E um outro fato histórico que eu acho importante comentar, para entender como é que surgiu a lei, é esta ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, lá em Rondonópolis, em 2007. Um promotor promoveu uma ação civil pública e obteve uma liminar do juiz de Rondonópolis, determinando que no Brasil inteiro, a liminar valia para o Brasil todo, fosse feito o controle de jornada do motorista através de uma papeleta que ele seria obrigado a carregar dentro do caminhão. Então, aquilo causou um problema sério do setor todo, da noite para o dia, acordou sendo obrigado a dar para o motorista uma papeleta e ter que fazer isso no Brasil inteiro. Essa ação foi proposta contra a CNT, que é a Confederação Nacional de Transportes, contra o Sindicato do Mato Grosso, do empresarial do Mato Grosso, e nós fomos lá discutir essa questão, esta ação, pela CNT. E na origem desta ação civil pública está a origem social da lei. O promotor promoveu esta ação dizendo que os motoristas daquela região dirigiam por 16, 18 horas, em alguns casos chegaram a flagrar ou dizer que existiam motoristas dirigindo há 36 horas, não é? Então não descansavam. E para fazer essa jornada, esse tempo de direção que o motorista fazia, ele se valia de drogas e de anfetaminas, de estimulantes, para não dormir. Óbvio, né, que isso traz a questão social embutida atrás do início da ação e que é também da origem da lei. É o problema social da saúde do motorista, quem paga pelos problemas de saúde do motorista, a sociedade como um todo, porque quem paga a previdência é toda a sociedade. O motorista fica doente, tem seus problemas de saúde, a sociedade paga pela previdência. Esse motorista, nessa situação, provoca acidentes, quem paga, mais uma vez, acidentes é a sociedade que paga esses acidentes. Agora, o problema do acidente, esse motorista, nessa situação, coloca em risco não apenas a vida dele, mas coloca o motorista do ônibus, se estiver numa situação dessa, coloca em risco os seus passageiros, e o motorista de caminhão, trafegando nessas condições, coloca em risco todo e qualquer transeunte com quem ele cruza nas rodovias. Então, o problema social aí colocado provocou uma ampla discussão. Esta ação, pela CNT, nós começamos a participar da discussão desta ação. Ela foi deslocada de Rondonópolis para Brasília, em virtude da liminar ser de âmbito nacional, e passou a correr em Brasília. E lá o Ministério Público pediu uma suspensão para tentar um acordo, e começamos a discutir um acordo com o Ministério Público
do Trabalho e dizendo para ele que nós não queríamos fazer um acordo na ação e não queríamos também assinar um termo de ajustamento de conduta, que a CNT nem teria como impor um ajustamento de conduta para valer no Brasil inteiro, e não tinha como assinar um acordo ali, porque o transporte, aquela realidade que ele encontrou em Rondonópolis, não é a realidade nacional, embora aquele tipo de transporte, que é principalmente transporte do agronegócio de grãos, rode por boa parte das rodovias do Brasil, aquilo não era a realidade do transporte no Brasil. Então, não podia transpor aquela realidade local para o resto do país. Mas que nós achávamos que o problema social tinha que ser enfrentado e discutido. A CNT e o empresariado de transporte entendiam que isso precisava de uma solução, mas que a solução tinha que ser legislativa. E tinha que ser legislativa através de pelo menos dois caminhos. Através de uma modificação na CLT para entender, para regulamentar a jornada de trabalho do motorista, a exemplo de outros, como o Flávio já lembrou, que tem jornada especial ferroviário, marítimo, o aéreo, o motorista de transporte também deveria ter um tratamento especial dentro da CLT. Então, nós concordávamos que isso fosse feito dentro da CLT para regular a atividade do motorista. E, em relação mas sobraria um problema, é que existem no Brasil, não é, mais de 1 milhão de motoristas autônomos. E se nós colocássemos uma regra dentro da CLT, não resolveria, porque o autônomo não é empregado de ninguém, não se aplica a CLT. Como é que se resolve o problema do autônomo? Depois de ampla discussão, se falou, olha, tem que ter uma lei que trate disso no legislativo. E o acordo na ação não abrangeria o autônomo, o termo de ajustamento de conduta não abrangeria o autônomo e ficaria sem solução. Convencido o Ministério Público de que isso era a alternativa, nós passamos a discutir, então, como é que deveríamos fazer essa mudança no Legislativo. E aí nós fomos ver, no Congresso Nacional, tinha 29 projetos tratando desse tema. 26 na Câmara e 3 no Senado. Tinha projetos tratando dessa questão no Congresso Nacional desde 1988. Vivaldo Barbosa apresentou um projeto lá regulando a profissão de motorista, coletivos urbanos e interurbanos, e aí trata de jornada, todas essas questões. Apensado esse processo, estavam 18 daqueles projetos da Câmara em tramitação. Aqui tem uma lista dos projetos, se alguém se interessar em ver cada um deles, eles têm as exposições as mais variadas possíveis, não é? Uns tratam de uma coisa só, outros tratam de mais, outros diferentes. Até em 2011, o Onofre Agostini acabou apresentando um projeto sobre os pontos de parada, porque na discussão de 2007 até então, se falava muito da necessidade dos pontos de parada, e ele, atento a essa discussão que vinha sendo feita, apresentou esse projeto. No Senado, o senador Paulo Paim apresentou 2 projetos, um em 2003 e outro em 2008, e o senador Clésio Andrade apresentou em 2011. Esse projeto do senador Paulo Paim, em 2008, ele foi feito de uma forma inteligente pelo senador, porque o que ele fez? Ele pegou todos os projetos que estavam em andamento no Congresso Nacional, fez uma compilação e apresentou o PL 271, chamado por ele de Estatuto do Motorista. Ele condensou tudo que existia no Congresso Nacional e pôs no projeto dele. Então, esse projeto trata de questões como, por exemplo, aposentadoria especial por motorista de 25 anos, penosidade para o motorista de 30%, jornada de trabalho do motorista de 6 horas, proibida a realização de hora extraordinária. E ele fez audiências públicas para discutir esse projeto dele pelo Brasil inteiro. Nós fizemos 31 audiências públicas discutindo essa questão. E lá tem também tempo de direção, tem todas as questões que acabaram sendo colocadas na lei. Então, houve discussão aqui em São Paulo, houve na Assembleia Legislativa uma audiência pública, no Paraná, audiência pública na Assembleia Legislativa. No Brasil inteiro, ele fez audiência pública. No Senado, ele fez uma meia dúzia de audiências públicas discutindo esse projeto dele. Mas ele é muito amplo. Ele quer tratar de todo tipo de motorista. Então, o motorista do Tribunal de Justiça está abrangido no Estatuto do senador Paulo Paim. O motorista particular está abrangido. E nós chegamos à conclusão que era uma discussão muito ampla e que não daria para preparar esse projeto para votar, porque ele teria que ser votado no Senado, depois votado na Câmara, e iria um tempo enorme.
existia na Câmara dos Deputados um projeto que acabou sendo aproveitado para ser votado. Mas, durante esse período também, que nós fizemos essas audiências públicas pelo Brasil todo, a NTC resolveu fazer uma discussão sobre o tema, e a NTC tem câmaras técnicas, e essas câmaras técnicas são por especialidade de transporte. Então, o transporte de carga pesada, o transporte de fracionado, que é a mercadoria de pacotinho, o transporte de líquido, de leite, de combustível, transporte de produtos perigosos, cada um dos segmentos de transporte da NTC se reuniu para discutir essa regulamentação. Não é? Porque o projeto trazia lá o tempo de direção, o motorista não pode dirigir mais do que 4 horas, tem que descansar meia hora, e tem que descansar diariamente, no mínimo, a proposta inicial nossa do segmento era de 10 horas, podendo descansar 8 à noite, mais 2 durante o dia, mais 10 a cada dia. Não é? E como é que isso repercutia para cada tipo de transporte, porque existem transportes que são feitos... o motorista sai do Rio Grande do Sul, vai para Belém. Não é? Esse transporte ele não faz em uma semana. Como é que é o descanso dele semanal? Esse transporte era feito, a jornada feita pelo motorista, como o Flávio falou, pelo artigo 62 da CLT, não tinha horário, ele fazia a hora que queria. Não é? Era bom para ele, porque ele não tinha patrão, não tinha horário, era bom para o patrão, porque não pagava hora extra. Então, a coisa foi assim meio que combinada e funcionou assim 50 anos. Mas a coisa mudou, havia uma pressão da sociedade para que isso acabasse. O motorista tivesse obrigatoriamente que descansar e não pudesse ficar dirigindo 16 horas a seu talante. Né? E, a partir daí, então, cada uma dessas câmaras técnicas da NTC discutiu o que entendia razoável colocar num projeto de lei. Foi levado para a seção de cargas da CNT, onde houve uma ampla discussão. A seção de cargas da CNT tem federações, tem 10 federações no Brasil todo. As federações levaram para os seus sindicatos, e esse projeto foi discutido no âmbito patronal até aí. Em seguida, foi discutido com os autônomos, porque tinha que ter disposições do código que abrangiam os autônomos, que atingiam os autônomos. Na CNT tem a seção de autônomos e eles têm a sua representação nacional. Foram chamados para discussão e discutido o projeto. E, em seguida, fomos discutir com os empregados. E aí, discutindo com a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transportes Terrestres, reunindo as suas federações, as suas representações, e aí foram várias reuniões discutindo com eles o projeto, para levar para o Congresso Nacional algo negociado entre o setor patronal e o setor laboral, para que não houvesse no Congresso discussões que pudesse puxar para lá ou para cá o que estava sendo colocado. Como eu disse, havia uma ação civil pública que estava em andamento e tinha um procurador do Ministério do Trabalho em Brasília que conduzia esta ação. E que, durante todo esse tempo, dizia, olha, eu também quero participar da discussão. E nós chamamos, é perfeito. Porque, se tivermos um projeto que o próprio Ministério Público do Trabalho concorda, esse projeto tem mais viabilidade de ser aprovado no Congresso Nacional. Então, a cada redação que nós acertamos com os autônomos, com os empregados, levávamos para o Ministério Público e, ao final, chegamos a uma redação de consenso. Foram tiradas as questões que não tinham consenso, como a aposentadoria especial, como a penosidade, as questões que abrangiam outros tipos de motoristas. Por quê? Porque senão nós teríamos que ampliar a discussão e essa coisa iria delongar muito mais. E havia uma premência de aprovar essa legislação, porque havia uma pressão da sociedade. Cada vez que a Globo fazia uma reportagem de um acidente numa rodovia e dizendo que o motorista estava bêbado, ou então aquela reportagem que ela fez do repórter viajando pelo Nordeste comprando droga em posto de gasolina, né? Então, havia uma pressão da sociedade para que alguma providência fosse tomada. Aí, feito isso, aproveitou-se um projeto de lei que estava no Congresso Nacional, que é esse PL 99 do Tarcísio Zimmermann, e foi apresentado nesse projeto um substitutivo. Ele já tinha sido aprovado na Câmara e estava no Senado. Ali foi apresentado um substitutivo, depois dessa ampla discussão, para os senadores acolherem, então, e aprovar e devolver para a Câmara. Então, no Congresso Nacional, nós tivemos uma primeira discussão
com os senadores. Com o senador Paulo Paim, que havia participado de toda essa discussão nas 31 audiências públicas que nós fizemos, com o senador relator, que é um senador lá do Espírito Santo, com o senador Clésio Andrade e outros senadores que participaram também dessas audiências públicas e das audiências que tiveram no próprio Senado. E da discussão houve um acatamento do substitutivo apresentado, mas acabaram introduzindo algumas modificações e sempre discutindo com a gente essas modificações também, embora algumas delas nós não tenhamos até concordado, mas eles acabaram, quem legisla aí entra, o papel é do legislador, ele que legisla, e puseram a redação que entendiam. Mas muitas coisas conversaram conosco para dizer, olha, isso muda. Então, aquilo que não mudava a essência do projeto foi também aceito a mudança. Mas teve coisa que acabou mudando sem que houvesse a concordância. Aprovado no substitutivo no Senado, foi para a Câmara. Na Câmara ele não sofreu modificação nenhuma e foi aprovado rapidinho, num acordo com as lideranças dos partidos para aprovar e atender esse clamor pela regulamentação da profissão de motorista, do tempo de direção e da jornada de trabalho.